Existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. Entender isso é ressignificar e resgatar parte da nossa própria história. Em cidades como aqui no Rio de Janeiro, algumas rotas estão sendo criadas para ensinar justamente isso para as pessoas. É o chamado afroturismo. E eu vim até aqui para fazer uma rota dessa, mas eu não vou sozinha não, até porque eu não ando só. Eu vou muito bem acompanhada. Olha quem tá comigo. Braz, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Então vamos pro nosso passeio? Só se for agora. Então tchau, tchau, até mais. Vamos lá. E o nosso passeio será pela Pequena África, região central do Rio de Janeiro. Conhecida assim por abrigar locais tão importantes que contam sobre a história do negro no Brasil, que começa com a chegada dos africanos que foram escravizados aqui. Locais como o Lago Mercedes Batista, Pedra do Sal, Morro da Conceição e Cais do Valongo. Érico, é a primeira vez que você está fazendo esse passeio? Olha, o circuito sim. Eu já frequento o Rio de Janeiro, sou morador do Rio de Janeiro há muitos anos. Carioca, né? Soteropolitano. Claro, sotero carioca. E pra você, qual a importância de estar num passeio desse, assim, sua expectativa de respirando essa história? Cara, é engraçado que quando a gente começou, eu fiquei pensando que as aulas que estão dentro da sala de aula, elas podiam mudar um pouquinho. Né? A gente podia refazer esse modus operandi de ensinar a história. Eu acho que essa forma aqui é mais gostosa. Me reportou a sala de aula, que é um lugar de formação, um lugar de informação. E acho que a gente vai sair daqui cheio de informação boa. Você vem em Salvador, que é a cidade mais negra do país. Você lá já tinha essa noção da importância da cidade, desses pontos históricos da história negra do Brasil, ou não? Claro, sim. Salvador é uma cidade onde tem o maior contingente de negros, né, fora do continente africano. E a história pulsa em cada esquina, né? A gente tem artista em cada esquina, a gente tem uma pessoa que está construindo história, tem gente que está preservando. As religiões de matriz africana que tem o seu pilar principal, a mulher, né? As Yalorixás, as mulheres que constroem a liberdade através do acarajé. Tudo isso faz parte da nossa noção enquanto povo preto, responsável pela construção social desse país que a gente está. Tem muita criança nesse passeio aqui. Você tem filhos adolescentes, adultos e agora com uma criança, uma bebezinha pequena. Como contar essa história? Como passar esse bastão para as futuras gerações? E você já tem futura geração que sai de você. Eu tenho a Érica que tem 21 anos, né? Que já tá na medicina, é dentista e tal. Eu tenho o Yaya, que tem 1 ano. Eu sempre me preocupo em mostrar para elas do ponto de vista para frente. Vocês, enquanto mulheres pretas, precisam olhar para frente. O que é que vocês querem? Essa pergunta eu faço direto para elas. O que vocês querem? Olhem para a TV, olhem para a política, olhem para a economia e digam o que vocês querem nesses lugares. Porque esses lugares é que constroem o mundo. E vocês são parte do mundo, vocês são construtores do mundo. O que eu já fiz, eu faço parte da história. O que os outros fizeram, fazemos parte da história e estamos construindo outras histórias. Mas vocês, que já estão aqui, precisam construir histórias além das nossas. Então vamos continuar ressignificando a nossa e seguir o passeio. Vambora! O Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos foi criado em 2005 para evitar o esquecimento, reforçando a memória sobre aqueles que vieram de tão longe de forma forçada. Sou muito curiosa com relação à história, com relação a esse racismo que existe no Brasil e ele mostrou detalhes muito interessantes que eu acho assim, que todo brasileiro deveria se inteirar desses assuntos para poder ser mais consciente e menos racista. Muitos que só chegaram aqui, mas nem seguiram como mão de obra escrava, que adoeceram no caminho e morreram, como uma mercadoria nova, mas sem valor. Aqui eram enterrados pretos novos. Pretos novos eram africanos recém-chegados ao Brasil, que não tinham nenhum domínio da língua do nosso colonizador, que é o português, e eles vinham para cá e eram uma mercadoria nova. E vale lembrar isso, que na escravidão africana, as pessoas pretas elas eram objetificadas, elas eram objetos da aristocracia brasileira. Então, pretos novos, mercadoria nova. Eu acho que escutando a história através do olhar de quem estudou, se aprofundou
no tema faz toda a diferença, porque aqui foi o porto que recebeu mais escravizados das Américas e do Brasil. Passaram mais de 1 milhão de escravizados aqui. Érica, a gente está aqui no Cais do Valongo, uma das principais portas de entrada dos negros que foram escravizados no Brasil. Esses pontos turísticos como o Cais do Valongo, como o Pelourinho em Salvador, como outros centros históricos que a gente tem no Brasil, precisa ser acessado pelas pessoas pretas, mas também pelas pessoas não negras. Eu acho que a gente precisa sempre estar contando a história. E cada vez que a gente reconta a história, a gente descobre uma coisa nova. Aqui em São Paulo, lugares tão conhecidos da cidade escondem uma história negra que muita gente nem imagina. O bairro da Liberdade, na região central de São Paulo, passou a ser conhecido como um bairro de comunidade japonesa a partir da década de 20, com a imigração. Mas a origem desse bairro é negra. Nesta região viveram muitos escravizados e ali também se encontra o cemitério de africanos que viviam naquela época. Perto dali, da Catedral da Sé, também está o local onde era um pelourinho. Passeios como esse, numa cidade como São Paulo, que a gente às vezes nem imagina, que tinha tanta coisa apagada, acho que ajudam a resgatar essa história? Sim, ajuda a resgatar, não só conhecer a história, mas a ter a nossa autoestima, né? Quando você sabe realmente de onde você veio, quem veio antes de você, e isso traz uma força muito maior para você continuar a sua caminhada, né? Essa caminhada me traz para o lugar que é uma reflexão sobre a história do povo negro desse país. Não dá para esquecer que a gente precisa falar, não só no mês de novembro, mas durante todo o ano, sobre a história da nossa população e quanto é importante esse reconhecimento de que nós sempre estivemos aqui e sempre fizemos diferença na história desse país. São Paulo também tem outros pontos muito significativos na história negra da cidade, como a Ladeira da Memória e o Largo São Francisco. As principais rotas hoje do Guia Negro são São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro. São as 3 cidades, talvez, que tenha a história negra mais visível, mas a gente está fazendo um tour em 32 cidades. O Guia Negro nasce de ouvir as outras histórias sendo contadas, sempre de um protagonismo do colonizador, das pessoas brancas, e de ver que as histórias negras estavam sempre em segundo plano e a gente sempre apagado. É uma forma de celebração e de pertencimento da cidade, né? Que muitas vezes eu não me sentia pertencente à cidade, e é legal você fazer um trajeto sabendo que você faz parte dessa história, tem uma história, tem uma ancestralidade por trás, né? Eu falo que o turismo ele pode ser transformador, né? Porque quando você vem passear, você vem aberto, você quer descobrir, você quer ver. E aí eu me vejo como esse agente transformador, de mostrar que a cidade ela tem uma beleza absurda e ela tem diversas histórias. Não a única história que nos foi ensinada lá na escola, mas uma diversidade absurda de histórias. Imagina você descobrir que no seu bairro tem uma história negra potente, descobrir que no seu bairro tem o único rio limpo da capital. Eu queria fazer um convite, eu não sei se eu posso. Eu sou amigo da Rita Batista, queria convidar a Rita para vir fazer o passeio, mas a Maria também, a Thalita, o Thiago, todo mundo aí de casa para vir fazer o passeio com a gente aqui da Caminhada São Paulo Negra. Ó, gente, convite feito. Eu já fiz e eu não vou dar spoiler. Venham. Obrigado. A luta por justiça somos todos companheiros.